Amigos e amigas, tudo bem com vocês? Mais um ano que estamos entrando, basicamente. E qual a sua expectativa para este ano de 2021? Para você, a tendência vai melhorar? Vai ficar do jeito que estava? Ou vai piorar? Vai ficar a situação pior? Deixa a sua opinião. Diga o que você acha, o que você tem perspectiva do que vai ocorrer durante este ano, durante o ano de 2021. Hoje vamos falar da situação que, do modo geral, para o nosso país, para a população brasileira, não é muito animadora, falando-se do ponto de vista econômico. Mas antes de entrar com mais detalhes sobre essas questões, eu lhe convido a você se inscrever no canal e deixar seu comentário, o que você acha, o que você pensa do que vai ocorrer no decorrer deste ano de 2021. Então, amigos e amigas, a situação da nossa população, do povo brasileiro, quando se esperava que ia melhorar, ocorre esse problema, que é a pandemia, que continua ainda matando muitas e muitas pessoas. Além do que já matou, continua matando. A nossa expectativa, digamos assim, entre aspas, a nossa sorte é que conseguiu-se, quase que por um milagre, encontrar vacinas que têm alto nível de eficácia para combater essa doença. Mas, por outro lado, as questões econômicas e sociais no nosso país não serão nada fáceis. E as dificuldades certamente irão começar a ocorrer a partir já deste mês, agora de janeiro, fevereiro. Para se ter uma ideia, quase 70 milhões de pessoas vão deixar de receber o auxílio emergencial ou outro tipo de ajuda, e com a renda, como consequência, a renda diminuindo drasticamente. Muitas dessas pessoas vai ficar basicamente quase que a zero. Isso certamente vai levar muitas e muitas dificuldades para o povo brasileiro. Estamos falando quase 40% da população brasileira que no decorrer deste ano de 2020 tinha uma renda, seja pela ajuda emergencial ou por outro tipo de ajuda, e que a partir de agora de janeiro não terá mais. Isso é muito doloroso, muito triste para as pessoas, para as famílias que estarão vivendo dessa forma. Nos últimos 3 anos, a economia brasileira vinha patinando, e essa pandemia levou mais para o buraco. Já estava entrando no buraco, com a pandemia levou mais para o buraco. Para você ter ideia, segundo o último boletim do Dataprev, o último, de dezembro, 68,2 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial ao longo do programa, ao longo do ano de 2020, que na verdade foi o período de abril a dezembro de 2020, do ano passado. Do total desses beneficiários, 38.233 pessoas eram informais, ou microempreendedor social, e 10.000 era pessoas ou famílias cadastradas no cadastro único do programa sociais, vários programas sociais, que apesar da situação de vulnerabilidade não atendiam o critério para o Bolsa Família e outros programas de assistência social, e outros 19.471 pessoas integrantes da Bolsa Família. Juntando tudo,
que inclui as famílias, teve impacto em torno de 120 milhões de pessoas, né? Isso significa que mais da metade da população brasileira foram afetadas positivamente no ano 2020 pela ajuda emergencial. Então, isso não é pouca coisa. Isso foi muito, muito relevante para digamos assim, sustentar a economia brasileira e não deixá-la cair ainda mais no precipício. Se não fosse essa ajuda emergencial, o nosso país estaria numa situação muito crítica. Ao invés de cair 4,5% ou 5%, que seja, teria caído, né, em torno de entre 10% e 12%. Isso seria calamitoso. Ninguém ia encontrar emprego, muita gente teria uma quantidade enorme de desempregados. Provavelmente até o dobro do que existe hoje em dia, né? Mas os governantes deveriam, evidentemente, dar continuidade, porque como esse programa ele teve uma parada quase que abrupta, não foi tão abrupta porque a partir de setembro boa parte desses beneficiários passaram a receber a metade. Entretanto, agora em janeiro ninguém vai receber. E a situação, muito provavelmente, é quase como uma regra matemática, digamos assim, como 2 mais 2 são 4, de que a economia vai piorar e piorar muito em 2021. Né? Se por um lado teremos a diminuição da pandemia, os céus nos escutem, e as pessoas passarão a ficar menos doentes, terá menos pessoas doentes na pandemia. Por outro lado, a economia vai estar numa situação muito, muito, muito deplorável. Isso devemos acreditar, devemos ter certeza de que ocorrerá por conta da falta de incentivos do governo, porque alegando que não existe caixa, que não existe recursos, o governo não quer bancar auxílio para as famílias, para as pessoas mais vulneráveis. Mas essa ajuda, como o ano 2020 demonstrou, e a gente que estuda economia há muitos e muitos anos sabe muito bem disso, de que ao ajudar as pessoas pobres, elas basicamente consomem tudo, basicamente. E ao consumir, ela está girando a economia, está fazendo com que outras pessoas passem a produzir, e ela produzindo, ela gera renda para ela mesma, e elas mesmas passam a comprar, seja para pessoal, seja para a empresa, e vai girando a economia, né? E isso, inclusive o governo, em razão desse giro, né, em economia a gente chama multiplicador do investimento, dos gastos públicos, ele retorna para o governo uma parte, digamos, significativa, por meio dos impostos. Porque a empresa que produz para aquele beneficiário, ela paga imposto da produção. Eventualmente, algum serviço que o usuário passa a comprar, ela gera imposto. E a pessoa que vende para o beneficiário, ela passa a comprar de outras empresas, de outras lojas, de outros prestadores de serviços, que por seu turno passa a pagar imposto também dessa compra que essa pessoa fez. Então, isso faz girar a economia. E foi exatamente isso que ocorreu com a liberação de vastos recursos em 2020 para a população mais vulnerável, né? Isso, como eu falei há pouco, fez com que o governo não entrasse em bancarrota e a economia tivesse uma taxa de decrescimento, uma recessão não tão brava, não tão forte como se esperava, né? Mas este ano, 2021, será diferente, né? Infelizmente,
por alguns integrantes do governo que veem e acham que não vai ter caixa, ou o governo vai ficar em dificuldade ao elevar o nível dos benefícios para os mais carentes. Ao contrário, ao fazer isso, vai deixar a economia que, ao invés de crescer, poderá inclusive ter até outra recessão. Ao invés de crescer 3%, 4%, como se espera, só por esse motivo deverá crescer muito menos ou até ficar no campo negativo em termos de crescimento da economia. Porque as pessoas não terão como comprar, como gastar com alimentação, roupa, serviço, etc, etc. E isso levará à pressão, reduzindo os gastos também das outras pessoas, né? E como eu falei há pouco, é um giro que ele pode ser um giro positivo, como ocorreu no decorrer do ano 2020, ou poderá ser um giro negativo, que as pessoas que produzem não têm para quem vender, e elas vão formar estoques, e se não vender, aí gira a situação de criar uma recessão, outra recessão, porque o governo não dá incentivo para aqueles mais vulneráveis, aqueles que não têm renda. Então, amigos e amigas, é isso. Esperamos que o governo e as autoridades mudem de ideia e passem a dar continuidade, né, ao benefício para os mais vulneráveis, e esperamos que com isso a economia possa ser reativada, e com a ajuda da queda drástica da doença que esperamos verdadeiramente com a aplicação das vacinas, possamos ao final deste ano vislumbrarmos um crescimento da economia que já para 2022 elevarmos para absorver milhões e milhões de brasileiros que necessitam de um emprego. Então é isso, amigos e amigas. Deixe o seu comentário, diga o que você acha. Você é a favor ou contra a prorrogação do auxílio emergencial? Se é a favor, diga por quê, corroborando basicamente o que eu falei, ou com outras palavras. Se é contrário, também diga por quê. Então, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço, até mais.